Eu gostaria de agradecer, além da presença de vocês, aos nossos apoiadores. A Fundação Fernando Henrique Cardoso, ela trabalha basicamente com apoio de empresas e pessoas físicas, que seja através de leis de incentivo, seja através de apoios diretos, a gente consegue realizar uma série de atividades. Eu vou pedir para apresentarmos um vídeo institucional, rapidinho, para começarmos. Em seguida, para nós não demorarmos além da conta e darmos a palavra para quem, de fato, nós temos interesse em ouvir, eu vou passar a palavra para o Otávio, que vai fazer a mediação desse diálogo com todos vocês. Vamos passar o vídeo, Benê, por favor? Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Bom dia, meu nome é Otávio, eu sou editor de conteúdo aqui da Fundação. E hoje eu vou fazer aqui a mediação, condução dessa nossa conversa. Nós combinamos aqui que cada um dos nossos palestrantes terá em torno de 15 minutos para fazer uma fala inicial. E em seguida, nós vamos responder perguntas da plateia. Então, nós pedimos para as pessoas enviarem a pergunta por QR Code. Vamos botar aqui o QR Code. E elas vão chegar aqui para mim e eu vou aglutinando um pouco as perguntas, vamos tentar fazer o maior número de perguntas possíveis, não sei se vamos conseguir fazer todas, e também, obviamente, no final nós vamos dar um tempinho para os nossos palestrantes fazerem uma conclusão, né? Então, eu vou aqui apresentar os nossos convidados hoje. O nosso debate é como a inteligência artificial está redefinindo o futuro. A primeira palestrante será Ana Helena Reale Costa, professora titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com doutorado em visão computacional pela mesma instituição. Diretora do Centro de Ciência de Dados, pesquisadora do Centro de Inteligência Artificial da USP e membro do Comitê Especial em Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação. Em seguida, o Glauco Arbix, professor titular de Sociologia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e coordenador da área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial da USP, FAPESP e IBM. E o Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, que reúne o Itaú Social, o Itaú Cultural e o Itaú Educação e Trabalho, possui mais de 20 anos de experiência no terceiro setor. Durante 15 anos, dirigiu o Itaú Cultural, instituição dedicada à arte e à cultura brasileiras, consolidando-a como referência no Brasil e no exterior. Bom, então, podemos dar início. Professora Ana, por favor, cerca de 15 minutos. Tá ligado já? Tá. Bom, então eu, como acadêmica, né, fiquei encarregada, mais ou menos, a gente discutiu aqui, eu falei, eu me sinto confortável em falar um pouquinho sobre o futuro da pesquisa em inteligência artificial, o que a gente espera com isso. Então, com isso, eu vou aqui refletir sobre algumas tendências, desafios e impactos sociais, até para dar a deixa para os meus colegas aqui, que são bem mais, bem mais conhecidos no assunto de impacto social. Eu que mudo? Como que é? Esse é o seu, Esse é o meu? Então, para a gente entender um pouco do futuro, a gente tem que conhecer um pouquinho o passado. O que é que passou, o que aconteceu. A gente, tradicionalmente, né, a gente tem uma abordagem, até vou contar uma outra abordagem da história da inteligência artificial, que é em função de dois grandes tipos de sistemas. Os sistemas que são chamados NEETs, ou seguido pelo NEETs, né? Que uma tradução mais ou menos informal quer dizer arrumadinho, empertigado, e o outro que são os Scruffs, que são aqueles que são mais bagunçados, né?
Qual é a ideia desse daí? Os NICs, eles procuram uma teoria formal que justifique todo o processo de inteligência artificial, enquanto que os CRUFs têm mais uma tendência para fazer o sistema funcionar, conseguir alguns resultados, seja como for, isso mesmo que não tenha uma teoria que unifique todas essas coisas. Então, NITs, no começo, o cunho da palavra inteligência artificial foi formada lá na década de 50 e eles começaram bastante com sistemas simbólicos, que usam símbolos e manipulação de símbolos e regras simbólicas para você definir o que seria inteligência e como atingir essa inteligência. Então, os NITs imperaram na história da IA até mais ou menos a década de 80, 90, passando por alguns invernos, como a gente diz, né? A partir de 90, porque teve algumas transformações, por exemplo, foi então proposto, né, teve o advento do algoritmo de retropropagação de erro para redes neurais. A partir desse momento, da década de 90, teve um boom dos sistemas de aprendizado, e principalmente aprendizado baseado em redes neurais. Esses sistemas baseados em redes neurais e aprendizado, o aprendizado é uma parte da inteligência artificial. Você tem a parte de representação de conhecimento, de tomada de decisão, de interação da máquina com o exterior, e tem a parte de aprendizado, onde a máquina, então, aprende com a sua própria experiência, então, com os dados passados. E o aprendizado que estourou nessa década, começou a estourar, foi o aprendizado estatístico, onde, basicamente, você usa muitos dados para extrair padrões desses dados, e, a partir dessa extração, dessa síntese desse padrão que você observou nesses dados, você, então, replica esse padrão em algumas outras entradas, né, do seu sistema, você, então, recoloca esses padrões. Por exemplo, a tradução automática de texto antes era muito pensada em termos de regras simbólicas, como que você determina a sintaxe e a semântica de cada linguagem. E agora, com o aprendizado por reforço, com o aprendizado estatístico, o que você faz? Você pega vários dados, por exemplo, vou fazer tradução do português para o alemão. Eu pego várias frases, mostro a frase em português, mostro a frase em alemão e depois coloco uma nova frase. O sistema, então, aprende essa função e depois eu coloco uma nova frase e, nessa nova frase, eu verifico qual é a probabilidade da sentença tradutora ser melhor ou não. Então, por isso que o aprendizado estatístico veio muito baseado em estatística e probabilidade. E, com isso, a gente, então, começou com as redes neurais. As redes neurais embutem esse processo. Aí surgiu também o aprendizado profundo, né, o deep learning, em inglês, quer dizer que são redes neurais com muitas camadas, são sistemas grandes. Chegaram nos transformers, que foram uma base muito dos Scruffs. Os Scruffs foram ganhando muito espaço nesse ambiente. Então, hoje em dia, temos ainda bastante gente que foca na abordagem simbólica e tradicional de NITs, mas temos muitos Scruffs, quer dizer, que sistemas que funcionam, dão boas respostas, mas que apresentam alguns problemas. Então, a gente chegou até a inteligência artificial aí, baseada em redes neurais, que são os grandes modelos de linguagens, que são redes neurais bastante grandes, que a gente usa bastante hoje em dia. E esse sucesso do aprendizado de máquina foi possível porque a gente tem bastante aumento do poder computacional, nós temos mais dados disponíveis e boas ideias. Então, tudo isso trouxe esse sucesso surpreendente que está causando um impacto real na vida das pessoas, né? Então, ao redor do mundo, a gente está vendo que os governos estão fazendo investimentos, estão determinando estratégias, estão criando centros voltados para a inteligência artificial, e nesse aprendizado de máquina em geral, o aprendizado estatístico, então, tem se sobressaído, como eu já disse, a partir de extração de padrões de muitos dados, né? Então, por isso que a gente também fala muitas vezes que as redes neurais são sistemas baseados em dados, data-driven, né? Com isso, nós temos redes neurais bastante grandes que foram criando os modelos de linguagem, que hoje todo mundo conhece. Quem não usou ainda
um chatbot, quem que ainda não experimentou alguma coisa aí para fazer com esses grandes modelos de linguagem, que são projetados para compreender, gerar, manipular textos de linguagem natural. Eles aprendem padrões, aprendem gramática, aprendem contexto e até alguns nuances de significado, e tem diversas assistentes virtuais, geradores de conteúdo. Eu, que sou professora da engenharia de computação, por exemplo, meus alunos não programam mais. Quase tudo é auxiliado por esses grandes modelos de linguagem. São baseados no deep learning, né, nas redes neurais profundas, e dão modelos cada vez maiores e cada vez usando mais dados. A gente alimenta muito quando usa esses sistemas, né? E, com isso, a gente tem que, então, prestar atenção para como será o futuro. O futuro da gente, a gente tem que observar alguns desafios que a IA nos traz e temos que tentar solucionar. Eu trouxe alguns dos desafios que eu acho mais impactantes. Um deles é que esses grandes modelos... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hã? Esses grandes modelos de linguagem, então, eles, na verdade, podem declarar algumas respostas incorretas com muita certeza, como se fossem fatos. Não sei se vocês já lidaram com eles em relação a números e locais, às vezes, né? E as respostas, muitas vezes, são fabricadas pelos sistemas de probabilidade que tem dentro desses sistemas, eles são fabricadas pelo modelo. Esse tipo de resposta é chamada alucinação. Então, a gente deve, de alguma forma, a nossa pesquisa está muito voltada em prevenir alucinações. Como que a gente pode fazer isso daí? Bom, primeiro é treinar os dados com bastante usar dados de alta qualidade, curados, representativos. Isso é difícil, isso dá trabalho, para a gente conseguir treinar esses modelos. Fazer mecanismos de filtragem e validação da resposta que esses modelos nos dão antes de fornecer para o ambiente, né? Incorporar realimentação, feedback do usuário e dos especialistas, de tal forma que os modelos possam se aprimorar continuamente, autonomamente, melhorar a capacidade do modelo para lidar com perguntas ambíguas ou mal formuladas, que a gente não se expressou direito na pergunta que quis fazer para eles, e usar, muitas vezes, diversos modelos e compor a resposta desses modelos, que são os comitês de modelos que a gente faz. Outra dificuldade que a gente tem investido bastante em pesquisa é com relação à eficiência e sustentabilidade. Porque esses grandes modelos de linguagem exigem altos recursos computacionais, impacta na latência, o tempo que demora para responder, impacta demais no consumo de energia e acessibilidade. Quer dizer, todo mundo tem acesso a isso, todo mundo consegue fazer. O Brasil não tem ainda um LLM, né, um grande modelo de linguagem na língua portuguesa. Ele tem recurso computacional, infraestrutura para conseguir fazer isso? Então, nós queremos, nessa área de pesquisa, manter a eficiência sem comprometer a eficácia, a resposta, a precisão da resposta dos nossos modelos. Isso daí a gente pode fazer de diversas formas. Tem uma área que nem a gente poda árvores, né? A gente está podando os grandes modelos de linguagem, de tal forma que eu possa, então, reduzir a pegada de carbono, reduzir o tanto de água que esses grandes centros gastam para refrigerar as máquinas, entre os neurônios, eliminar neurônios, camadas. A gente pode fazer quantização dos pesos que conectam esses neurônios. A gente pode fazer destilação de modelos, que é por um modelo mais simples, que tenta emular o que um modelo mais complexo faz. Tem diversas técnicas que estão sendo exploradas em pesquisa nesse sentido. Outro desafio bastante grande é com relação às questões éticas e práticas do uso da IA, que é voltada à justiça. Então, a gente tem que eliminar nesses modelos, nas tomadas de decisões que eles fazem, eliminar esses vieses, de forma a obter decisões mais justas. Para, dessa forma, a gente consiga, então, garantir diversidade e representatividade
tanto nos dados de treinamento quanto no poder de decisão desses modelos. Outro desafio bastante grande é a transparência, garantir a transparência nas decisões. O que é isso? É tentar fornecer explicações claras e detalhadas sobre o processo de decisão de IA, de tal forma que as pessoas possam, então, entender e confiar mais na decisão que a inteligência artificial está fazendo para eles. Então, são pesquisas bastante interessantes. A privacidade é garantir e proteger as privacidades dos dados. A gente tem que implementar medidas rigorosas, e isso está bastante em evolução, medidas rigorosas de segurança de dados, como criptografia, acesso restrito, da mesma forma que a gente tem que anonimizar os dados que são utilizados para treinamento dos modelos. Tá? Isso a gente não tem garantia nenhuma hoje em dia que foram anonimizados. E, fora isso, o nosso país tem discutido bastante, né, a regulamentação, que são leis e diretrizes para controlar e regulamentar, para decidir se houver um erro e prejudicar alguma pessoa, ou alguma pessoa falecer, de quem é a responsabilidade, quantificar os riscos. Quer dizer, IA tem diversos níveis, é uma tecnologia que tem diversos níveis. Qual é o risco de cada uma delas? Então, a gente tem que quantificar isso daí e avaliar e certificar essas tecnologias, de tal forma que fala risco. Que nem a gente tem nas nossas geladeiras, e assim a gente fala com o consumo de energia, a gente não quantifica. Aqui é a mesma coisa. E, finalmente, com relação ao mercado de trabalho, que a gente sabe que a inteligência artificial está transformando o mercado. E eu, como educadora, então, eu acredito que a gente tem que oferecer, o país tem que oferecer capacitação apropriada aos trabalhadores e prepará-los para essas transformações que vêm por aí. Então, a gente precisa fazer isso, começar com todo mundo e a partir dos jovens, principalmente. Então, as questões relevantes que a gente levanta é como que o ser humano vai reagir a esse novo ambiente da inteligência artificial, se vai ter um aumento ou não da disparidade, o que a gente está sentindo? No começo do discurso, a inteligência artificial era para incluir todo mundo, era inclusiva. Será que é isso que está acontecendo ou está aumentando a disparidade entre nações, educação, renda? Então, diferença de educação. Qual o compromisso adequado que eu dou para incentivar a inteligência artificial boa e o controle da inteligência artificial ruim, né, que possa causar algum problema para a humanidade? E, com relação ao Brasil, eu só quero mostrar um slide para falar que a nossa população é bastante receptiva, né, às novas tecnologias. O nosso governo divulgou um plano brasileiro de inteligência artificial e tem discutido regulamentação. E a gente tem uma questão complexa aqui, que a gente tem bastante, que é como que lida com a propagação de desinformação. Mas uma coisa que eu achei interessante é no Global AI Index, que foi feito com dados até setembro de 2024, ele mostra, segundo que... Aí não dá nem para enxergar, né, que eu não estou enxergando direito, eu ia falar os eixos aí, mas não estou enxergando os eixos direito. Ele vê com relação à capacidade de talentos, com a capacidade de pesquisa, com a infraestrutura do país e assim por diante, ele coloca nesse gráfico uma representatividade nesses 6 eixos, né? Nesses 7 eixos de cada país. Quem domina é os Estados Unidos, seguido de perto pela China, está em primeiro lugar. A França, só para comparação para vocês, está no ranking geral, segundo esse Global AI Index, está em 5º lugar. A Índia está em 10º lugar e o Brasil está em 30º lugar de 83 países, né? Então, a gente pode ter uma observação assim, a nossa capacidade de startups e todas essas coisas ligadas à inteligência artificial. E, com isso, eu encerro, então, falando que o futuro a gente não sabe prever direito se vai ser realmente quem que vai ganhar essa luta. Minha aposta é que vai ter uma inteligência artificial mais neurosimbólica, que volta ao raciocínio com regras, teorias formais, para controlar um pouco a inteligência artificial baseada em dados, e a gente acredita que vai ter alguma ligação, né, talvez, entre biologia e máquina e computação quântica e inteligência artificial. E, com isso, então, eu encerro e agradeço aqui. Vamos ver esse debate, o que vai levar. Gente. Obrigado, professora Ana.
Inclusive, tocando aqui no assunto da inteligência artificial e o mundo do trabalho, esse seminário hoje é o primeiro de um ciclo que nós estamos fazendo sobre a questão da inteligência artificial. E o próximo debate nosso, que vai ser no dia 6 de maio, às 10h30, aqui também, é justamente sobre inteligência artificial e o mundo do trabalho. Nós vamos ter aqui a participação da professora Olivia Pasqualetto e do professor Álvaro Comim e da Priscila Laham, CEO da Microsoft no Brasil. Então, estão todos convidados aí. Agora eu passo a palavra, então, para o professor Glauco. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer à Fundação Fernando Henrique pelo convite, de sempre. E vou tentar apresentar algumas questões, levantar. Eu peço desculpas que eu não preparei PowerPoint, porque eu achei que o debate era um pouco diferente do que o que ele está se desenhando. Peço desculpas a vocês e que não que os pontos que eu vou colocar não fiquem prejudicados por isso. Mas veja, o meu ponto de partida é que os avanços da inteligência artificial, acelerado, como todos sabem, eles são de tirar o fôlego em várias áreas. E isso abre perspectivas muito importantes, novas e boas para países em desenvolvimento, em especial para o nosso país. Diga-se de passagem, perspectivas que não estão sendo bem trabalhadas pelo governo. A nossa estratégia de 2021 era muito oca. Repensar a estratégia que foi lançada no ano passado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia melhorou um pouco, mas a gente continua devendo e temos muita dificuldade de aproveitar as oportunidades que estão colocadas para a gente. Só olhar hoje a situação concreta, a situação do mundo, em especial a partir da atuação do governo dos Estados Unidos, e é importante isso por conta do peso que têm as grandes empresas, que são elas que dirigem o avanço e estendem as fronteiras da inteligência artificial, não é mais a universitária, como foi em épocas passadas. É só olhar o peso dos Estados Unidos e perceber que a atuação hoje, a partir das ações do presidente Trump, elas estão deixando uma situação na ciência, na situação da regulamentação, os sistemas de proteção na sociedade, muito enfraquecidos. Isso pode ser aproveitado, poderia ser aproveitado pelo Brasil, seja para atrair gente para cá, seja para a gente ampliar o espectro de intercâmbio científico e tecnológico com vários países, com o Canadá, com os países europeus, com países asiáticos, mas eu acho que a gente age muito devagar. Alguém já brincou um dia que primeiro Deus fez as tartarugas, depois, com o tempo, a imagem e semelhança fez os governos. Mas eu continuo sempre achando que daria para ser um pouco mais acelerada a marcha da gente, para a gente não ficar o tempo todo perdendo aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, veja, por que eu acho que a gente precisa aproveitar, e precisa aproveitar com critério? Porque nós estamos trabalhando com uma tecnologia que a gente não sabe muito bem como é que funciona. Parece que a gente sabe, mas a gente não sabe. Não estou falando da gente, nós leigos. Eu sou sociólogo, sabe que sociólogo, com todo respeito a essa casa, não serve para muita coisa, mas em todo caso, entende? Eu acho que os técnicos não sabem, os engenheiros não sabem, aqueles programadores não sabem. Por quê? Porque a inteligência artificial com a qual nós estamos mexendo, ela não é transparente, como a própria Ana levantou. Ela é opaca. A gente não sabe exatamente como é que ela decide. Alguém pode achar que, com o tempo, saberemos. Mas, veja, com o tempo é gerúndio. Estamos tentando saber. A gente não sabe. E isso coloca problemas muito graves para toda a sociedade e para todo mundo, enquanto esse tempo não chega, em que a gente vai saber como é que ela funciona, para a gente definir claramente como a gente protege a sociedade, e, ao mesmo tempo, tem a segunda hipótese, que a gente nunca vai saber como é que ela exatamente decide, então a situação vai ficar pior do que já parece. Então, compreender é chave para a gente. Por que exatamente compreender? Porque, junto com
as perspectivas positivas, né? Você veja, na ciência, o prêmio Nobel, os dois, né, ganhadores de prêmio Nobel do ano passado, estão ligados à inteligência artificial muito fortemente, tanto o Demis Hassabis quanto o Hinton, entende? E definiram processos que são fundamentais para a ciência, na área da saúde, da medicina, para a descoberta de novas drogas, novos fármacos. Tudo isso é fundamental para a gente. Mas, ao mesmo tempo, junto com essas perspectivas, a inteligência artificial carrega muitos problemas de várias ordens, que são extremamente graves para todos nós. E que a atuação, o curso atual da competição, em que a inteligência artificial foi transformada em arma da geopolítica, em que as grandes empresas procuram exatamente vencer e tentar criar uma inteligência artificial cada vez mais para substituir os humanos e não para combinar e aumentar a nossa própria capacidade, o nosso potencial, esse tipo de competição está chamando a atenção na gente para a gente tentar entender como é que um país como o nosso pode se aproveitar e deve se aproveitar. Primeiro, veja, na ciência, os avanços são grandes, mas nunca a gente teve, os dados a Nature acabou de publicar, os dados são fantásticos para mostrar como nunca houve tanto artigo falso, plagiado, correndo por revistas extremamente importantes, revistas científicas extremamente importantes. Não é só o plágio que se trata, é a forma como os próprios projetos de pesquisa são desenvolvidos. E eles estão sendo desenvolvidos de uma maneira que está levando a uma espécie de pasteurização da própria ciência. Os artigos, tanto da Science, quanto da Nature, quanto da Cell, mostram que há uma queda das inovações e ruptura na atividade científica. A queda das inovações e ruptura significa que a gente não está conseguindo estender a fronteira. Claro, estende, mas não no mesmo ritmo, está perdendo força o ritmo. E tem muito a ver com a maneira como a gente está trabalhando, porque está todo mundo seguindo um pouco algumas trilhas. Quando seguem trilhas humanas, as coisas melhoram um pouco, mas quando seguem as trilhas da estatística e da probabilística, a situação fica mais complicada. Isso eu falei da ciência. A gente pode falar do mercado de trabalho. Os impactos são fortes, os estudos não são conclusivos ainda, eles são parciais, mas a fotografia não é boa para todos nós. Então, o que há é uma certeza. A desigualdade vai aumentar no mercado de trabalho, como já aumentou. Aumentou entre países, aumentou dentro dos países, e o mercado de trabalho é o grande problema que todos nós vamos enfrentar na humanidade, porque muita gente vai ficar para trás, e não tem como pensar que o cobrador de ônibus, o atendente de bar, vai se transformar num programador. Isso nem nos livros está isso, nem em romance de ficção. O que eu posso dizer claramente é que, veja, eu não acredito que a IA vai substituir os humanos, mas eu tenho certeza que os humanos com IA vão substituir os humanos sem IA. Essa é uma verdade que a gente tem que pôr na cabeça, entende? Quem estiver preparado nesse mundo vai conseguir ter uma abertura e um espaço para ter uma alocação melhor, um sucesso melhor, um salário melhor. Quem não tiver, está fora da barraca. E ninguém sabe o que fazer com os milhões que podem ficar fora da barraca. Esse é o grande problema que nós vamos enfrentar. Tem como mexer nisso? Claro que tem. Você tem políticas para isso, você tem programas para isso, você tem maneiras de diversificar e modificar a própria pesquisa. Por isso que eu acredito que é fundamental compreender exatamente como funciona a inteligência artificial, porque nós que desenvolvemos na universidade, nas empresas, a inteligência artificial, temos responsabilidade de fazer uma IA com responsabilidade, que é aquela que pensa no interesse público e não apenas em você se sobrepor ao suposto adversário, ou ao seu inimigo, ou a quem quer que seja. Então, aqui a gente há experiências muito fortes nesse sentido.
O próprio jovem que hoje é sensação no mundo, o Elon Musk, veja, em 2016, na fábrica dele, na Tesla, ele tirou uma política que era chamado o encouraçado alienígena, pelo nome que ele deu, que era de substituir todos os trabalhadores. Isso em 2016. E ele iniciou um processo desse tipo, uma robotização massiva. E o que aconteceu é que 3 anos depois ele foi ao Twitter, na época era Twitter, não era dele, ele foi ao Twitter dizer que fracassou, porque o número de retrabalho, o número de erros, o número de desqualificações na própria empresa dele foram gigantes. Ele fala isso, não sou eu que estou falando isso. Vocês podem procurar, eu tenho as declarações dele no Twitter. Ele teve que voltar atrás. A BMW, em várias experiências na Europa e nos Estados Unidos, volta atrás com a ideia de ter uma fábrica, uma planta sem humanos. Então, por quê? Porque você tem uma orientação que está voltada para a substituição. E esse é um problema-chave. E tem gente que acha, bom, mas o mundo está indo nessa direção, nós não temos o que fazer. Bom, eu sempre batalhei contra o determinismo tecnológico. Não acho que isso é saída para ninguém. Eu acho que é possível as sociedades modificarem o curso da tecnologia. É possível e necessário que faça isso, nas universidades e nas empresas, sem perder garantias, sem perder os sistemas de proteção. Tem um debate hoje, que talvez seja o debate mais importante na área, que é inovação versus proteção na sociedade. Foi criada uma dicotomia perversa, aí, no caso. Né? E é uma falácia dizer que a regulamentação atrapalha a inovação. É falacioso isso. É só olhar o mercado da indústria aeronáutica. Não há um mercado mais regulado do que ela, ou o mercado da saúde. Altamente regulado e altamente inovador. O mercado da saúde hoje responde por mais de 32% das inovações no mundo. E não há nada mais regulado. Se lançar um remedinho para calo, você é obrigado a passar pela Anvisa, a passar pelas regras. Quando eu lanço um aplicativo que faz mal para as pessoas, eu não preciso passar por nenhum lugar. Menos do que um livro didático. Para lançar um livro didático, tem que passar por 10 escrutínios do MEC. 2 anos para lançar um livro didático. Para lançar um aplicativo que não faz bem, eu não passo por ninguém hoje. Esse mundo não é um mundo que eu desejo nem para meus filhos, para meus netos, nem para todos nós aqui. Então, quebrar esse duopólio, quebrar essa dicotomia é fundamental para nós. Segundo ponto. Estou terminando já. Ainda tem 5 minutos. Tem 5. O segundo ponto diz respeito nós vivemos a era da IA generativa. É o estágio, vamos dizer assim, mais avançado. A IA generativa, todos sabem, está baseado no que a Ana levantou aqui, muito baseado no machine learning, no deep learning, cientificamente, certo? Mas ela representa um ponto superior, né? Porque ela coloca para todo mundo, ela facilita o acesso, ela abre a possibilidade de qualquer um conversar com a máquina. Agora, do ponto de vista, quando a gente olha o panorama, a gente vai ver que, na verdade, a generativa representa um ponto superior em relação ao passado recente. A internet reduziu o custo das transações de informação. Reduziu a praticamente zero. Reduziu o custo da informação em si, não só da transmissão, também o custo. No caso da IA generativa, ela está reduzindo brutalmente o custo da cognição. E aqui nós entramos num mundo, num reino completamente diferente e desconhecido para a esmagadora maioria daqueles que trabalham com inteligência artificial e para todos nós. Porque o mundo da cognição é o mundo do pensamento. Para onde vai? O pensamento está em toda parte. Então, aqui você tem a redução desse custo de cognição, pode ser positivo, se você consegue utilizar os algoritmos e as máquinas para diminuir tarefas que não deveriam ser nossas, certo? De manutenção, de fazer trabalhos hostis, trabalhos sem segurança, mas, ao mesmo tempo, elas colocam problemas nas relações entre humanos. Acabou de sair uma pesquisa enorme, de anos, de décadas, da Universidade de Harvard,
mostrando o peso dos agentes, dos chamados robôs, né, os chatbots, na vida pessoal, como amigos, né, são os chamados amigos sintéticos, né, e que eles, segundo a pesquisa, um dos achados é que eles reduzem efetivamente a solidão. O que eles exploraram muito pouco, é que também está nos achados da pesquisa, porque eu li a pesquisa, é que, ao longo do tempo, durante um pouco tempo, as pessoas que se sentem melhor, menos solitárias, percebem que elas estão sendo menos solitárias por conta de uma máquina. E, ao cair nessa realidade, o choque é pior, porque elas aí acabam reproduzindo a solidão num grau que elas não tinham antes. Isso é extremamente importante. A mediação que nós temos hoje das relações humanas via máquinas, via algoritmos, ela diminui as interações entre humanos. Isso, só para a gente imaginar o que significa, né, no processo educativo isso. Veja, as plataformas na educação se multiplicam. Todo mundo sabe falar dos exemplos chineses, de como dão certo. Eu confesso para vocês que, se não for bem equacionado, é um problema. Claro, coisas repetitivas, a soma aqui, a diminuição, a multiplicação, você pode, ou a linguagem, você pode, isso está ótimo. A tecnologia sempre ajudou e vai continuar ajudando. Mas, veja, você desenvolver mediações permanentemente, de modo crescente, das crianças, dos jovens, via a máquina, você pode estar criando um mundo que a gente não sabe quais serão as suas características. Tenho medo disso? Não, veja, eu tenho muito medo das pessoas, muito mais medo das pessoas do que das máquinas. Tá? Sempre foi assim. Mas lembre-se, a IA não é apenas uma ferramenta. A IA é um domínio, a IA é uma metodologia, a IA atua, a IA em várias circunstâncias. Ela é um agente, ela oferece respostas quando ela sugere um medicamento errado para a gente, ela sugere quando ela possibilita a criação de um patógeno. A IA é mais do que uma chave de fenda. E, desse ponto de vista, a sociedade não só tem o direito, como o dever de se proteger. É fundamental que faça isso. Utilizemos, vão buscar. O Brasil tem que aproveitar todas as oportunidades, fazer as interações com os países mais avançados para a gente diminuir o gap e acelerar a nossa participação, mas a gente precisa ter critérios que coloquem a humanidade efetivamente no centro das nossas preocupações. Porque, se não for assim, nós vamos ter uma IA que aumenta as mazelas com as quais nós já vivemos. E ninguém precisa de uma IA que aumenta a desigualdade, que aumenta a pobreza, que aumenta a desigualdade entre pessoas. Ninguém precisa disso. Aliás, nós somos mestres em saber que nós fazemos isso sozinhos, sem pedir nada para ninguém, certo? O Brasil é um exemplo vivo dessa própria realidade. Então, eu paro por aqui. Muito obrigado. Excelente. Apenas esclarecer que não é necessário ter uma apresentação. Fica a critério de cada um. Então, o senhor não trouxe e foi ótimo. Assim. Eu gostei do senhor. Pô. Então, aí vamos lá, Saron. Se puder repetir. Pô, né? Bom, bom dia a todos. Feliz de estar aqui na casa de um democrata, né? Em momentos que a democracia, né, está sendo tão discutida, é sempre bom vivenciar a casa de um republicano democrata. Parabéns quem cuida, né? Ruth, Otávio, Krug, todos que cuidam do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Me honra muito estar aqui e quis o meu privilégio que eu falasse depois da professora Ana, do professor Glauco. Isso me permitirá menos erros e me permitirá alavancar algumas das coisas que eu gostaria de trazer. Eu queria, antes, eu trouxe uma apresentação, professor Glauco, mas eu juro que eu não vou passar toda, porque o Otávio falou que eu só tenho 15 minutos, e se me deixar aqui eu fico algum tempo, e depois a Ruth briga comigo com toda a razão. Mas eu queria começar a partir deste final do professor Glauco. A IA não é uma tecnologia, não é uma ferramenta, e eu acho que esse é um V0 para a nossa compreensão, né? Ela não é um instrumento,
A gente, às vezes, se vê muito, né, com profissionais liberais, com as pessoas, às vezes, até da academia, ou gente do terceiro setor, falando, não, mas essa ferramenta, esse instrumento. A IA é uma tecnologia de propósito geral. Isso significa que ela muda a forma de nós nos relacionarmos. Ela muda as interações humanas, ela muda a perspectiva de vida. A gente teve alguns momentos na história do mundo com tecnologias de propósito geral. A energia elétrica foi uma, a máquina a vapor foi outra. Eu ouso dizer que, quando a gente dominou o trigo, ou o trigo nos dominou, também foi uma forma de constituir uma tecnologia de propósito geral, quando a gente deixou de ser nômades e ganhamos algumas gordurinhas. E essa é uma perspectiva que a gente precisa ter em mente. Muda o jogo, muda a liga, muda a forma que a gente constitui a nossa memória social, constitui o nosso conhecimento, desenvolve os nossos saberes e difunde os nossos saberes. Se há alguma coisa mais avassaladora que nos trouxe até aqui do que algo que muda a constituição da memória, a formação do nosso conhecimento, a difusão do nosso saber, que não seria uma tecnologia de propósito geral, o que seria? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, antes de entrar aqui na minha apresentação, além dessa situação da tecnologia de propósito geral, é importante a gente saber também, a professora Ana, o professor Glauco tocou nisso, nem os engenheiros que criaram IA sabem como se dá o aprendizado profundo de máquina. E por que não sabem? Eles não conseguem fazer engenharia reversa. Você não consegue pegar, né, o que até então era por código, né? Os programadores iam lá e programavam, alguém vinha e revirava esse código, fazia uma revisão, né? Revertia esse processo todo, identificava como se dava o aprendizado profundo de máquina. Os arquitetos, né? As professoras Anas da vida sabem que ainda tem muita centro de pesquisa tentando identificar como é que se dá esse aprendizado de máquina, mas eles não sabem. Então, a camada de opacidade é muito mais profunda do que a gente pode imaginar, se tão pouco eles sabem. O ano passado, o ChatGPT, a OpenAI soltou um artigo científico, e é incrível, né? Essa é uma outra questão também muito preocupante. O deslocamento da produção intensa desse conhecimento da universidade, que já foi tratado aqui, para as Titan Techs. Essa é outra questão também muito preocupante, né? E eles estão produzindo artigos científicos, é incrível, né? Capturando os talentos das universidades, pagando valores bastante relevantes, o que é muito honrado, porque, de fato, são talentos espetaculares, mas eles produziram um artigo científico que eles estão preocupados de quais são os testes, quais são as pesquisas, quais são as evidências que eles vão criar para descobrirem que a IA não está alucinando, né? Porque, na medida que ela avança, né, a supervisão humana também fica cada vez mais complexa. Então, se você acha que é ferramenta, esqueça isso. É uma tecnologia de propósito geral. 2, nem eles sabem como funciona. Mas nem eles saberem como funciona, como eu digo, né, os técnicos, especialistas, os pesquisadores, não quer dizer que a gente não possa se apropriar de como se dá tudo isso. E talvez esse seja o V0 de todo mundo. Esse não pode ser mais um assunto para os especialistas. Esse precisa ser um assunto da sociedade, de todos nós, né? Compreender as lógicas, as dinâmicas, né? Os perfis algoritmos é fundamental para a gente começar a manejar com temas que nos afetam diariamente, né? Então, essas 3 coisas eu gostaria de pôr de partida. A gente precisa saber, não a fundo, porque nem eles sabem, né? 2, é uma tecnologia de propósito geral, e a terceira questão é que, de fato, né, não dá para fazer engenharia reversa nela e, portanto, a opacidade é muito grande. Eu
que na minha época de juventude, de adolescente, na verdade, ouvia Vamos Sair da Crise, com Alexandre Machado, que está aqui, que aprendia com isso. Hoje, os modos e os modelos e as formas de aprendizado são tão... Eu aprendo também no TikTok, quero dizer a vocês, importante, tem uns algoritmozinhos bem interessantes, mas aprendo muito nesses encontros aqui. E eu queria trazer algumas questões. Eu vou passar aqui a minha apresentação, porque o Otávio me pediu... Eu falo um pouco de contexto, né? Naturalmente, a transformação tecnológica é um dos grandes contextos, né? A professora já trouxe aqui, né, esse moço, em 1950, ele não fala da inteligência artificial, ele não crava o termo, mas ele cria todas as condições para a gente começar a pensar nela. Eu vou me antecipar na apresentação. Este teste, pela primeira vez, foi superado aí faz 1 ou 2 semanas, né, professora? Foi superado, e mais à frente eu falo, mas é incrível, porque ele falava assim, olha, no dia que a máquina conseguir perturbar de tamanha forma o ser humano, a ponto de ele não saber se ele está falando com uma máquina ou com um ser humano, é sinal que ela já nos superou. A semana passada aconteceu isso, com um teste com a Universidade da Califórnia, se não me engano, 300 pessoas, eu vou me adiantar, 300 pessoas dialogaram com máquina, e eles fizeram um teste muito interessante, porque alguns eles deram um comando, ó, seja uma persona, outros eles não deram o comando, não seja uma persona. Eles colocaram desde a Elisa até o ChatGPT 4O, O de Omni, O de Todo-Poderoso. E eu mostro esse gráfico lá na frente. Está aqui, inclusive, avançou. Aqui a resposta ao teste da pergunta que, lá em 1950, Turing fez sobre... Vejam lá, ChatGPT 4.5, ele chega a 70%. De cada 10 pessoas falando com a máquina, 7 diziam, eu não estou falando com uma máquina, eu estou falando com uma pessoa. E ele estava falando com uma máquina. Ele responde de maneira muito poderosa à questão do Turing. Na verdade, o termo inteligência artificial surge em 56 num congresso internacional, né, naturalmente alavancado pelo próprio Turing. Eu estou do lado da professora, eu tenho medo de errar. O professor pode me chutar se eu escorregar. Esse foi um momento importante da inteligência artificial. Quando a professora fala do inverno, né, esse foi, talvez, o surgimento do primeiro start da primavera. Aqui muda todo o jogo, né? Ao invés de eles programarem, atenção, um gato é um animal assim, assim, assado, né? Dá o código, tal. Eles já lançaram milhões e milhões de imagens de gato. Quem gosta de gato aqui vai gostar dessa história. Milhões de imagens de gatos e, de repente, a máquina começou a dizer o seguinte, isso aqui é um gato. E mais gatos lançaram, esse aqui é um gato preto, esse aqui é um gato amarelo, esse é um gato de tal perfil, tal. Aqui começa a mudar todo o jogo, né? Eles se basearam em muitas imagens do YouTube, começaram, né, a hackear esse universo, e aqui muda sensivelmente. E aqui é essa história de que não é código, é imagem, imagem. Agora, fazendo uma péssima comparação, mas tem alguma analogia, é mais ou menos assim que a gente aprende, né? Você não vai para a criança assim, olha, esse aqui é um gato é um negócio que tem pelo é isso, né? Aí, quando ela vê vários gatos, começa a identificar que aquele é um gatinho, tal, né? E vejam, essa pesquisa foi feita por pessoas que vieram da academia dentro de um centro de estudos do Google, né? E aí a segunda pesquisa, que também a professora se refere, né, com todo o avanço a partir das traduções, onde para de olhar para os métodos sintáticos, né, para as estruturas gramaticais do que é uma tradução, você joga um monte de texto, estou falando grosseiramente, ele olha o conjunto desses textos e, por capacidade de predição, né, ele fala estatisticamente qual é a próxima palavra, ou mesmo como é que se traduz isso tudo, né? Ao invés de olhar só uma palavra ou a sintaxe daquela construção gramatical, ele olha o seu conjunto, e olha o texto e o seu contexto. Esse é também o segundo salto, também uma pesquisa da Google, né? Trazendo professores do MIT, de Stanford, enfim, também uma pesquisa da Google. Vejam o deslocamento da universidade nessa situação. Deslocamento
na captura dos cérebros, na captura dos talentos e dos altos investimentos. Para vocês terem uma ideia, as 3 maiores empresas, deve ter caído um pouco, porque nesses últimos dias está uma loucura a Bolsa de Valores, as 3 maiores empresas da Bolsa Americana, elas têm um valor de 10 trilhões de dólares. Aliás, ontem a Bolsa Americana perdeu 10 trilhões de dólares. Mas, enfim, 10 trilhões de dólares. Apple, NVIDIA e Microsoft. A NVIDIA, que, aliás, né, é o cérebro de também parte dessa garantia de infraestrutura para essa revolução, era uma empresa de games, né? Ela deixou de fazer CPU para fazer GPUs, né? Ela fazia estrutura de chip para games. Há muito pouco tempo, a missão da NVIDIA era não podemos quebrar nesse mês, né? Hoje se tornou a segunda empresa mais valiosa da Bolsa Americana. Um PIB brasileiro é o valor da NVIDIA, um pouco mais, um pouco menos. Mudou a liga, mudou a forma que a gente pensa, a forma que a gente constitui a nossa memória social, a forma que vai produzir o conhecimento. O professor falou de questões muito ruins, que eu concordo plenamente, mas também tem questões fantásticas. Recentemente, quebrou-se uma proteína com 20 mil parâmetros do Ozempic para tentar descobrir o que causa o tal enjoo do Ozempic. Os especialistas, os pesquisadores diziam o seguinte: olha, a gente demoraria talvez 10 anos para quebrar essa proteína. E a IA quebrou em 10 minutos, conseguiu fazer uma análise comparada, e essa é a grande vantagem, né? Padrões, critérios, né? Conseguiu fazer uma análise comparada em 10 minutos, 20 mil características mapeadas, descobriu qual era a proteína, né? Então, tem esses avanços também a ser usado a nosso favor, assim como tem muitas questões complicadas. Mas eu queria trazer aqui um filósofo, para mim, a turma do jornalismo, da semiótica, adora muito, Baudrillard. Ele fala, e que eu queria debater, e com isso terminar, viu, Otávio? Perfeito. 2 questões centrais. A questão da simulação e do simulacro. E Baudrillard, nesse livro dos anos 80, início dos anos 80, traz isso com muita força, e é incrível como nós estamos vivendo essas 2 situações, e eu vou tentar espelhar Baudrillard pelo lugar, né, Otávio, agora o Otávio aqui, né, que é meu companheiro de Bienal, de conselho do Bienal, pelo mundo da arte. Eu gosto muito da arte, assim como muitos de vocês também, porque ela lança hipóteses sem a necessidade naquele momento de gerar evidências, né? Diferente da ciência, dos professores aqui do meu lado, para lançar qualquer hipótese, né? Não só as evidências, mas todo o processo científico, a arte lança hipóteses. Algumas delas não se confirmam, mas muitas outras se confirmam ao longo do tempo, né? Só olhar 2001 e uma Odisseia no Espaço, tantas hipóteses lançadas, né? Que hoje se confirmam. E Baudrillard fala do tema da realidade. E esse é um trecho de um filme que eu adoro, ficção científica, Matrix. Já tem mais de 20 anos, gente. Foi outro dia, né? Os irmãs lançaram esse filme. E olha essa conversa do Matrix. E é disso que eu gostaria de conversar com vocês. Isto é a construção. Isto é a construção. Deixar mais emoção, tá? Lançar o que o teatro fala da pausa poética, né? Então, dá uma pausa. Otávio, desconta meu tempo. Como é que eu estou de tempo, Otávio? Já está esgotando aqui. Tá bom. Mas a gente espera um pouquinho. Tá bom. Isto Não sei se isso... Acho que deu, né? Isto é a construção. Ah, é. Saiu um som aí. Não, Esse som é péssimo. Isto acho que talvez seja melhor você dizer o que ele está falando aí para a gente. É que é um diálogo tão fantástico. E é um diálogo de 20 anos atrás. Isto
Talvez Bem, a tenha que construção. alterar o áudio para HDMI. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, armas, treinamentos simulados, Olha aí, ó. Aumenta qualquer aí que a coisa gente vai voltar. de que necessite. Espera aí. Vou soltar aqui, em técnica. Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. E em tempos de dados sintéticos, onde você tem dois tipos de dado. O dado que eu gero na conversa com a Ruth, o dado que eu gero, ou que a Ruth gera quando dialoga com o computador, mas agora passa a ter um novo dado, que é o dado sintético, daquele entre computador e computador. Nos próximos anos, quem treinará essas inteligências artificiais não são mais os dados gerados pelos seres humanos, são os dados sintéticos. E essa discussão da realidade tem dois vídeos que se desdobram a partir da perspectiva do Baudrillard, da simulação. Simulação, basicamente, é a cópia de algo que já existiu. E Baudrillard chama de simulacro a cópia de algo que nunca existiu, né? Otávio, eu juro que eu vou passar só 2 vídeos, tá? Essa é a simulação. Demora muito? Tá. O de cima existiu. É uma série muito conhecida. O de baixo é a cópia de algo que já existiu. E vejam a precisão, ainda em tempos onde a plataformização é muito precária no mundo da inteligência artificial. É a abertura daquela série. Eu sempre esqueci o nome. Exatamente. Olha a precisão. É uma cópia de algo que já existiu. Agora eu vou mostrar para vocês um simulacro. Uma cópia de algo que nunca existiu. Let me off the hook. I wanna run wild. Get tangled in the sheets with the lover that isn't you. 'Cause I was on my own. Let me go Claro que as on cópias without you. são Let me go esse on tipo. without you. Let me go on without you. Let me go on. Oh, how the night gives way to the dawn. We were the dew on the morning lawn. Our love was beautiful, but now it's gone. Our love was beautiful, but now it's gone. Não há problema assim, a gente estar diante de simulacro, mas nós precisamos saber o que é simulacro, né? Nós precisamos saber o que é real. E talvez a coisa mais importante que a gente tenha que se defrontar nos próximos tempos é algo que eu chamo de direito à realidade. Talvez
o mais novo, importante termo dos direitos humanos a ser incorporado. Fundamental. Né? O que é real? Né? Quais são as experiências que realmente nós garantiremos que existiu ou existem? Nunca será tão importante o encontro, o vínculo, os territórios, as escolas, as universidades, os museus, aqueles lugares onde a gente está presente, construi relações. Talvez este campo da desigualdade seja marcado por aqueles que conseguem saber o que é real, por aqueles que vão viver no mundo sintético. Muito obrigado. Maravilha. Bom, a gente agora são 11h40. Acho que a gente tem aqui mais uns 30, 40 minutos. Vamos estourar um pouquinho o horário aí para a gente poder... A gente já tem algumas perguntas da plateia, tá? Suficientes para a gente preencher aí o tempo faltante, mas eu gostaria só de saber se a professora Ana e o professor Gal gostariam de fazer algum comentário aí pelo que foi falado anteriormente, ou no final vocês fazem. Tem algo que vocês queiram fazer? Não. Tá bom. Então eu vou partir aqui para algumas perguntas, tá? Essa pergunta aqui é do Otávio de Barros para o Glauco. Estudos robustos mostram as pessoas com uma cada vez menor capacidade de entendimento e compreensão dos problemas, com a crescente curadoria algorítmica de nossas vidas. Terceirizamos diariamente as nossas expectativas e decisões. O grande desafio, portanto, me parece a perda da liberdade cognitiva das pessoas e a menor criatividade humana. Muito além dos desafios apresentados no debate, como mitigar esse problema aparentemente incontornável? É para responder agora, no fim? Sim, agora. Então, você combinou comigo que não ia fazer pergunta difícil, né, Otávio? Veja, eu concordo com a sua premissa. A gente está vivendo num mundo diferente. Um mundo em que as relações humanas estão sendo intermediadas por algoritmos, por máquinas, de uma maneira diferente. Isso não é uma realidade muito forte ainda no Brasil, porque nós estamos atrasados, né? É como se a gente estivesse sendo salvos pelo atraso, mas já é uma realidade generalizada, porque a velocidade de penetração da inteligência artificial é muito grande e tende a aumentar. Então, quando você pergunta se isso é real, eu acho que é real. Acho que as experiências na educação, que muitas vezes as pessoas jogam muito confete sem acompanhar em profundidade, elas não são boas. Os alunos aprendem algumas coisas pela repetição, método, aliás, que... Bom, aqui tem gente muito nova, certo? Mas na minha idade tem gente que aprendia muito fazendo a repetição, certo? Mas quando você exige um pensamento mais flexível, uma maneira diferente de olhar a realidade, de dialogar, de criticar, você vai ter... As crianças têm dificuldades, os jovens têm dificuldades de desenvolver esse tipo de habilidade quando são treinados muito fortemente pelos aplicativos. Isso chama uma discussão muito forte. Eu lembro sempre, porque o mundo da educação está sendo invadido por chatbots desse tipo e plataformas desse tipo. Eu lembro muito... lembra o Shakespeare dizia to be or not to be, né? Ele lançou a perguntinha para a gente. Depois veio Oswald de Andrade fazendo ironia e falou to be or not to be. Vocês estão lembrados todos, né? Eu acho que a gente podia hoje tentar fazer to bot or not to bot, entende? Porque essa é uma opção que os educadores vão ser obrigados a fazer. Até que ponto nós podemos usar esse tipo de recurso e de que modo nós devemos usar esse tipo de recurso, né? Na China há uma multiplicação de plataformas desse tipo. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. São os 2 países mais avançados. Depois vem os outros, tá, gente? Sempre bom lembrar, tá? Muito atrasados em relação aos 2 primeiros. Do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico. E do ponto de vista de capacidade de investimento. Então, aqui... Você pergunta qual é a saída. Aqui chama a atenção da gente o tipo de responsabilidade que nós temos. Quando eu falo nós, governos pelo menos mais conscientes, empresas,
né? Pelo menos as mais conscientes, e universidades. Quando a gente, veja, no design dos produtos, no design dos algoritmos, no design dos sistemas, eu acho que a gente tem a obrigação exatamente de pensar algo além de uma inteligência artificial que esteja voltado para acrescentar valor à economia. Eu estou citando de propósito, não sei se vocês conhecem, se vocês entrarem na página da OpenAI, que é a empresa que lançou o ChatGPT, eles definem a inteligência geral, a AGI, né? A inteligência artificial geral, que é aquela que estaria no mesmo nível dos humanos ou poderia suplantar os humanos, eles definem como sendo aquela inteligência que faz melhor do que os humanos e acrescenta mais valor à economia do que os humanos poderiam fazer. Eu acho que nós temos que resistir muito a esse tipo de redução que tende a minimizar brutalmente aquilo que é humano, em todos os níveis. O Saron levantou a questão do simulacro, do Baudrillard. Tem muita gente fazendo experiências de ressuscitar os mortos. Vocês devem ter visto isso na imprensa. São experiências muito traumáticas. Elas consolam alguns e são extremamente traumáticas para vários outros. Porque uma coisa é você trazer como diversão, como muitas vezes acontece, né? Trouxeram aqui mesmo, nós vimos alguns. Outra coisa é você trazer como forma de aplacar a tensão, a angústia de famílias. Então, nós estamos mexendo com sentimentos muito profundos, que são aqueles sentimentos que dizem respeito à dignidade, que dizem respeito à maneira como a gente vive, aquilo que são aqueles que fazem a gente ser humano. E aqui mora o perigo, né? Seja com dados sintéticos ou sem dados sintéticos. Só um recado, eu acabei de receber um dossiê gigantesco do MIT. Eles são radicalmente contra a ideia de usar os dados sintéticos para treinar a IA, porque eles dizem que ela corrói a inteligência e o sistema de inteligência artificial. É como quando a gente multiplica uma fotografia várias vezes, né? Você copia e imprime, copia e imprime, ela vai perdendo a qualidade. Então, tem 500 estudos comparativos. Só um comentário que você está falando. Está sendo muito usado. Aliás, está sendo muito usado pelo Putin, né? Porque uma das ofensivas dele contra os Estados Unidos e contra a Europa é exatamente encher esses sistemas mais avançados de dados sintéticos, exatamente para corroer os próprios sistemas. Então, isso, por um lado, tem um lado positivo, ele valoriza o dado humano. Ele salva um pouco os nossos livros, a nossa literatura, a nossa arte. Então, isso é super importante para nós, porque pode dar um respiro. O Otávio pergunta o que fazer contra isso. É o mesmo problema da IA em geral. O governo responsável, empresa responsável e universidade responsável têm a obrigação de experimentar, de criar sandbox para testar leis, decretos, de fazer simulações para a gente encontrar caminhos, porque ninguém vai colocar a IA de volta dentro da garrafa. O gênio está solto. E esse é um problema. Nós temos que saber como responder e nós temos muita dificuldade para saber como responder. Quem diz que sabe, gente, a minha sugestão é desconfiem, tá? Quem diz que sabe. Então, aqui nós temos que valorizar a experimentação, que não é uma palavra muito bem vista, nem pelos governos, nem pelas empresas, pela universidade mais, mas com mais dificuldade, porque as universidades têm carência de investimento. Então, eu acho que a experimentação é chave para a gente encontrar novos caminhos contra esse determinismo tecnológico que acha que o mundo vai desabar amanhã, entende? E também contra aqueles que acham que nós vamos ao paraíso de carruagem. Então, não vamos. A IA não vai levar ninguém ao paraíso, tá? Se é que existe o paraíso. Isso eu chamo esse esforço de uma inteligência artificial pública. Não é uma inteligência artificial estatal, não é uma inteligência artificial que é feita, dirigida e criada pelo Estado, mas é uma IA, pode ser feita por uma empresa, pode ser feita pela universidade, por governos, mas é uma IA que tem no centro o interesse público para se desenvolver. Se esse curso não for modificado, eu temo
pelo mundo da gente, porque a gente pode criar uma situação muito desagradável para todos nós, muito mais do que aquela que a gente pensa estar vivendo hoje. Obrigado. Nós temos aqui uma pergunta de Tereza Vernalha para a professora Ana. A poda de LLM apresentada pela professora Ana é o que faz a DeepSeek chinesa? Este é o caminho para mitigar os impactos ambientais demandados pelos grandes data centers na demanda de água e energia? Bom, primeiro de tudo, obrigada pela pergunta, né? E a questão de poda que a gente está falando realmente é visando a redução de gasto de energia, de água e tudo mais. Mas não necessariamente foi só o que a DeepSeek fez. A DeepSeek, tradicionalmente, esses transformers e esses grandes modelos de linguagem são treinados por um tipo de paradigma, que é o paradigma do aprendizado supervisionado, que foi o que ele explicou aí dos gatos. Você coloca vários gatos e fala para a máquina, isso é gato, e põe vários gatos ali, para ela aprender esse padrão. O que seria gato? A gente não explica o que é gato, a gente só mostra para ele o que é gato. O que a DeepSeek fez, na verdade, ela usou um outro paradigma, que é o paradigma que nós também temos, os humanos também têm, que é o paradigma do aprendizado por reforço, onde você, então, aprende por experimentação, a própria máquina, e nós aprendemos assim, animais aprendem assim, a gente treina animais assim, dando uma gratificação ou uma penalização se ele fizer alguma coisa errada no final de algum processo de decisão. Ela usou muito isso. É aquilo que é a máquina aprendendo por si só. Então, não necessariamente a máquina criando dados sintéticos, como o Saron falou, criando dados sintéticos para treinar mais, para ter mais dados e mostrar mais, como que a gente faz várias vezes. A gente pega o gato, roda a imagem, vira a imagem, muda a cor e tudo mais, isso cria dados para a máquina para ela verificar que, olha, se rodar é gato ainda. Se tiver de ponta cabeça, ainda é gato. Esse tipo de coisa. A DeepSeek não. Ela foi para o aprendizado por reforço, que é com a interação da máquina, ou seja, pode ser a máquina aprendendo com outra máquina, a máquina aprendendo com humanos. Então, vocês viram aquele jogo, teve um filme, que era o jogo de Go, me lembra? Como que chamava? É um coreano, né? O jogo de Go, teve um filme disso daí que estava mostrando como que eles estavam fazendo. Começaram a treinar primeiro a máquina com o outro, que jogava Go também, que eles contrataram para treinar. Então, esse tipo de foi muito forte naquele jogo. E, depois disso, durante os jogos, a máquina continuava aprendendo. Então, pela interação e pela resposta. Quer dizer, se ela ganhava ou perdia o jogo, esse tipo de coisa, era o tal do reforço que era colocado no algoritmo internamente, a penalização ou a recompensa para ela. O AlphaGo, isso, queria lembrar o AlphaGo, o nome do jogo era AlphaGo. Então, esse tipo de treinamento que a DeepSeek fez e pôde usar, então, modelos reduzidos, muitas vezes reduzidos, ainda estão tentando descobrir exatamente qual foi o modelo reduzido, se eles usaram aquela técnica de destilação que eu falei, que é treinar outra máquina menor para emular. Se ela emulou ou não o ChatGPT, não se sabe direito, né? Mas ela usou certamente para aprimorar essa resposta, ela usou aprendizado por reforço, que é outro tipo de paradigma. Nós temos uma pergunta aqui enviada por Alfred, não informou o sobrenome, que eu acho que o Saron talvez poderia assumir aí, caso alguém queira também fazer algum comentário. Como fica a questão dos direitos autorais no uso do treinamento dos modelos de LLM? Como a lei se adapta no Brasil ou funciona? Eu fiz uma palestra outro dia para um grupo de advogados, né? E a questão é que a lógica dos direitos autorais não se aplica à nova lógica colocada, inclusive, pelos dados sintéticos, né? Onde está a origem da produção humana naquele material? Mas, por outro lado, há um debate profundo sobre agora o uso dessas imagens do estúdio japonês, né? E o estúdio japonês está, inclusive, processando a OpenAI em relação ao uso da técnica, do estilo, enfim, né? Aliás, o que tem por trás disso é a coleta de imagens humanas, né? Quando você sobe a sua imagem para o ChatGPT, você o autoriza a usar a sua imagem
para treinamento de máquina ou para desdobramentos outros, né? Então, quando essas coisas, coloca a sua imagem aqui, foi o caso, agora tem aquele bonequinho também, né? É a sua autorização para que a IA, a empresa, possa utilizar. Esse é um debate que os juristas não sabem, porque mudou o paradigma, né? Se você aplicar as leis atuais sobre a produção da máquina a partir de dados sintéticos, dá nó na compreensão, né? Por outro lado, há todo um debate sobre aquele primeiro aprendizado de máquina, principalmente a partir dos grandes jornais, Time, New York Times, enfim, que estão ainda num processo. Alguns jornais já negociaram um pagamento por parte do OpenAI, já pagou, outros não, e é uma estrutura muito complexa. O Trump, inclusive, ao assumir, ele fez o reverso das ordens executivas feitas pelo presidente anterior, que, inclusive, a Kamala era a guardiã dessas ordens executivas. Ele zerou todas as ordens executivas, inclusive em relação à biossegurança, segurança cibernética, tal, e também está impactando esse debate dos direitos autorais. É tão complexo esse debate porque as empresas estão começando, grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão começando a migrar da Califórnia para o Texas, por dois motivos. Primeiro, pelos os impactos fiscais. O Texas não tem imposto de renda local, só tem imposto de renda federal, e Califórnia tem imposto de renda local, mas, sobretudo, pela uma legislação muito mais flexível para o avanço desses sistemas em relação à inovação. Então, nem os grandes juristas hoje têm soluções para um novo paradigma, né, com todos os seus desdobramentos. Temos aqui uma pergunta do João Santos, do IEE-USP, que eu sugiro que a professora Ana responda. Atualmente existe muito investimento na corrida da inteligência artificial, em especial nos países do hemisfério norte, mas olhando o cenário brasileiro, assim como o latino-americano, deveríamos ter uma busca cada vez maior por soluções de IA para problemas da região e parcerias entre países da América Latina. Quais seriam os desafios? Bom, eu posso dizer o que o governo está interessado agora. Algumas coisas que ele está interessado. Bom, para a nossa realidade, é muito útil que a inteligência artificial ajude para fazer previsão. Nossa, não. Todo mundo tem previsão climática, como que são essas transformações, é muito importante, especialmente para a gente, que é um país que tem bastante... A agricultura é bastante forte, né? A questão de energia também, o Brasil é privilegiado pela matriz diversa, né, que tem de geração de energia. Não é tão dependente de uma única fonte de energia. A gente tem eólica, a gente tem petróleo e tudo mais. Mas uma coisa que o Brasil está bastante interessado, que eu vejo que o governo também está, é fazer justamente um modelo de linguagem com a língua brasileira e línguas indígenas também, para ressuscitar línguas indígenas e tudo mais, e língua brasileira. Então, fazer um modelo, e isso está sendo unido junto com países da América Latina, para fazer esse tipo de coisa, espanhol com português junto, e ressuscitar algumas línguas nesse sentido. Você quer complementar? Saron quer fazer um comentário? Eu queria... eu acenei aqui para o Otávio, por trás da professora. O governo brasileiro está numa situação bastante letárgica em relação a isso, né? A gente lançou, como os professores aqui me antecederam, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial em junho do ano passado. Falta coordenação sobre esse tema, né? A gente tem iniciativas fabulosas no Brasil, né? Eu acho que a USP tem se destacado, outros centros de pesquisas, a Federal de Alagoas, a Federal de Goiás, a Federal do Ceará, as universidades, do jeito delas, né, com os parcos recursos, estão tentando se organizar diante disso, né? Mas precisa de coordenação. A gente tem duas coisas fabulosas que a professora tocou. A gente tem um parque, um celeiro de dados fantásticos, fantásticos. SUS, Embrapa, Banco Central, Receita Federal, né? O nosso ecossistema de dados, e dizem que o petróleo é o novo dado,
né? E nisso a gente tem o dado é o novo petróleo, exato, obrigado, Otávio. E nisso a gente tem abundância, né? Esses dados precisam ser nossos, né? Quando a gente se vê com uma grande empresa de inteligência artificial vindo para o Brasil para manejar os nossos dados, onde esses dados estão? Em que lugar, em que nuvem, em que parte do mundo que eles vão? Né? Para que outras finalidades esses dados vão ser usados? Né? E a gente tem, no caso do SUS, uma beleza ainda maior, a diversidade na nossa população. Nossos dados podem ser dados a serem emulados para testar e para simular situações de enfrentamentos de epidemia para, certamente, boa parte do mundo, porque a pluralidade da nossa população ela se encaixa em vários outros países do mundo. Isso é precioso, né? Ainda sobre os dados, a gente tem isso que a professora falou, a gente tem a nossa capacidade energética, 90% centrada em energia limpa, fantástico, né? E esses super data centers precisam de resfriamento, muito resfriamento. A China está enterrando no fundo do mar o data center. Estão se discutindo mandar para o espaço data centers, né? Os Países Baixos, né, têm lá discussões bastante avançadas. Então, nós temos, né, no olho do furacão deste petróleo, duas coisas maravilhosas, né, que é dado em abundância e capacidade de oferecer energia limpa para que resfrie esses data centers. Agora, precisamos coordenar isso. Né? Esse é o V0 dessa história. E, nesse sentido, o governo precisa avançar. Né? O plano veio, era até 2027, 28 bilhões, o que é peanuts diante, né, disso, mas a DeepSeek mostrou que eles conseguiram treinar uma inteligência artificial com um número 30 vezes menor de investimento do que foi OpenAI. É fantástico o que a DeepSeek fez. Tudo bem que as informações são sempre muito truncadas, né? Se for isso, de fato, desvendador. A gente tem talentos, os nossos talentos estão numa aceleração de serem capturados para organizações internacionais, para empresas internacionais, para outras universidades internacionais, e a gente está perdendo uma grande janela de oportunidade. Se a gente perder essa janela de oportunidade, com um outro fator que eu coloquei ali, que é a questão da demografia, porque em 2030 o nosso país passa a ser, para entrar no campo do professor do mundo da sociologia, passa a ser um país tecnicamente de velhos, segundo o IBGE. A gente está na última janela. Tem duas formas de se produzir intensamente no país, né? É quando você tem uma mão de obra excessiva, a gente está perdendo isso, ou quando você tem uma mão de obra qualificada, isso a gente também não tem. Então, o cenário é bastante preocupante, mas ainda há saída. Eu acho que isso essa perspectiva do petróleo ser o dado e a outra perspectiva de a gente avançar na educação integral, educação profissionalizante, ajudar a coordenar as universidades para que elas possam nos ajudar nisso. Recentemente, o Brasil discutiu com a Espanha uma LLM entre Brasil e Espanha, enfim, mas não avançou. As instituições multilaterais, Unesco, enfim, e tantas outras precisam entrar em campo para que a gente possa minimamente poder ter algum tipo de competitividade e ser, e aí eu paro, um player importante no sul global. A gente pode ser isso, a gente tem condições de ser isso, mas precisamos coordenar essa energia toda. Agora já é meio-dia, já seria o nosso tempo aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui e depois tem algumas outras perguntas ainda que são um pouco mais técnicas, infelizmente não vai dar para fazer todas. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou dar um espacinho para cada um concluir. Tá? Tem uma pergunta aqui que eu sugiro aí que o professor Glauco responda. Frequenta a USP alguns semestres através do programa USP 60+, e fico surpresa e impactada pelo silêncio reinante nas classes. Praticamente ninguém fala e os alunos tão pouco conversam entre eles. Nossos jovens humanos vão permanecer calados? Os professores comentam comigo em particular que este silêncio reverbera a cada ano e que está cada vez mais difícil provocar discussões. É a influência da tecnologia? Como lidar com esse problema? Oi, eu não sei se é influência da tecnologia, mas
Isso não ocorre nas minhas aulas, não, tá? O pessoal... Eu rezo todo dia para eles pararem de falar e eles continuam falando que nem os papagaios. Então, não sei se é tecnologia, não. Talvez seja em algumas áreas, algum tipo de discussão, mas é a primeira vez, aliás, que eu ouço esse tipo de comentário. As aulas que eu dou aula nas relações internacionais, dou aula na sociologia, dou aula em vários lugares e o pessoal está falando demais. Até pensei umas vezes de cortar as cordas vocais deles, entendeu? Eu vou, então, já que foi uma resposta rapidinha, eu vou botar mais uma perguntinha aqui, depois a gente conclui, tá? Oswaldo Pellegrina. Considerando a crescente aplicação de inteligência artificial no mercado financeiro para análise de dados passados e previsão de tendências futuras, qual sua avaliação sobre o potencial dessa prática em gerar efeitos ou distorções no mercado que não ocorreriam naturalmente sem a influência generalizada da IA? Alguém gostaria de... Vou começar, acho que eu vou começar falando nisso daí. O grande problema que a gente tem, usando dados pretéritos, é justamente o viés que a própria sociedade já reflete, né? Então, se a gente tem alguma discriminação nos dados, por exemplo, em dados financeiros, muitas vezes, eu lembro minha filha, que foi testar um aplicativo, ela e o marido, mesma faixa etária, o mesmo salário, só que ela, por ser mulher, ela não ganharia o crédito, e ele, por ser homem, ganharia o crédito. Então, isso era nitidamente um viés que foi treinado, aquela ferramenta de brincadeira que estava disponibilizada na internet. Essas decisões no mercado financeiro estão cada vez mais realmente sendo deixada para a máquina com supervisão humana. Quanto que essa supervisão humana está sendo influente ou não, vai depender, isso que eu falei também, dos vieses dos dados que tem. Então, se é região da cidade distinta ou como que é, a gente tem que equalizar e eliminar esses vieses. Não é fácil para ter uma resposta justa, isso é o que é o IA justa, né? O fairness, que a gente fala. A gente tem testado isso para os sistemas prontos, que a gente vai lá e coloca uma camada para tirar o viés e verificar o viés que tem e tirar com alguns atributos sensíveis, ou então, antes, você tenta tirar esses viés dos próprios dados, dos dados que vêm da história da gente, para eliminar esse tipo de coisa. Então, no sistema financeiro, isso é muito importante. Bacana. Ruth, antes de eu passar a palavra para você concluir, então, eu gostaria de dar um tempinho aí para cada um fazer seus últimos comentários. E só como uma pequena provocação, algo que a professora Ana nos disse ali antes do evento, não tenham medo, né? Então, o professor também falou isso aqui, né? Então, como, assim, para a gente concluir, como é que é isso? Não tenham medo. Bom, já que eu que falei, ele vai me citar no café, né? No café eu falei, não é para a gente ter medo da IA, muito pelo contrário, né? A gente tem que olhar, tem que observar, tem que aproveitar, como o Saron falou, como o Glauco falou, a gente tem que aproveitar as coisas boas da IA, tem que tentar minimizar o que tem problema, né? Então, talvez, e eu acrescentaria uma entidade aqui no que o Glauco falou, que ele falou governo, ele falou universidades, ele falou empresas, e eu falo a sociedade como um todo. Então, esses debates são muito importantes, são muito relevantes, justamente para a gente esclarecer, todo mundo trocar ideia, a gente aprende muito com isso também, todo mundo aprende com isso, e a sociedade tem que estar responsável para ter o tal do direito à realidade, né, que a gente quer. E os dados são o novo petróleo, né? É isso que eu quero dizer. Saron, vai lá. Muito bom. Para a gente não ter medo, a gente precisa ter duas questões. Eu estou voltando agora para o mundo da educação, aqui, o mundo que a Fundação, em conjunto com a universidade, com as políticas públicas, tenta reforçar. A primeira coisa, o Brasil precisa ter, não um plano brasileiro para a inteligência artificial, precisa ter também, mas um plano brasileiro para um pacto nacional pela matemática. O nosso país é um desastre na matemática. Para vocês terem uma ideia, o menino e a menina que chegam no 3º ano do ensino médio, estão se formando, superaram todas as barreiras, né? São uma bela estatística aí do nosso processo de educação, enfim. De cada 100 meninos e meninas, de cada 100 jovens, o número é esse, tá, gente? De cada 100 jovens, só 5
Não são 15, não são 50, só 5 sabem matemática adequado ao último ano do ensino médio. 5. Se você pegar IDEB e SAEB, lá no Fundamental 2, no antigo ginásio, no 9º ano, cada 100, 15. Se você colocar uma lupa, é o único lugar que as mulheres perdem para o homem. E se você colocar uma lupa adicional, a menina negra perde ainda mais. Então, matemática, por um lado, a ausência dela é um profundo ato de desigualdade socioeconômica. E mais, para a outra ponta, isso tudo é matemática. Isso tudo são processos estatísticos instalados. Não adianta, né? Diferente, talvez, da língua portuguesa, que a gente vai indo, né? Não é à toa que o Brasil é o maior usuário de WhatsApp, né? A troca de áudio. A gente vai o brasileiro vai se organizando. Matemática é sala de aula, é professor. No ensino fundamental 2, de cada 10 professores de matemática na aula, só 2 são formados, só 3 são formados em matemática. Né? É acumulativo. Se não sacou aritmética, vai ter dificuldade em fazer raiz quadrada. Derivativa, o que é isso? Então, o Brasil precisa de um pacto brasileiro pela matemática. É urgente, porque senão as nossas crianças estarão renegadas a serem uberizados. Não tem outro caminho. A outra coisa, a gente precisa resgatar as habilidades humanas essenciais, né? Para a gente, inclusive, viver a realidade. Pensamento crítico, pensamento analítico, pensamento criativo, modos de vida colaborativo. Para lembrar Antônio Cândido, capacidade de fabular. Antônio Cândido tem um texto maravilhoso, chamado Direito à Literatura, né? O direito à fabulação, o direito a imaginar, né? Se hoje tem isso aqui que alguém um dia imaginou, fabulou, né? Com muita ciência, com muita pesquisa, essas habilidades humanas precisam ser parte da compreensão do nosso currículo, né? Padrão, esse negócio vai dominar como ninguém. Relações humanas, essas habilidades, né? Não há como a gente enfrentar tudo isso sem medo, sem a gente trazer para a construção dos nossos currículos, para a construção da nossa BNCC, né? A matemática e o reforço, a reinvenção, ou o ressignificado, ou recolocação no centro da escola, do tema das habilidades que eles chamam de socioemocionais, o que eu gosto de chamar de habilidades humanas, porque é muito mais do que socioemocional. Tem jeito, tem saída, a gente tem alguns spin-offs acontecendo, a educação integral é parte dessa saída. O Brasil começou há 2 anos a implementar de maneira mais estruturada a educação integral, mas precisa que a gente tenha consciência sobre isso, muita coordenação, muita efetividade, a universidade vindo junto, a gente indo junto com a universidade para a gente conseguir vencer essa boa batalha, e que essa caixa de Pandora, que nos deixa cheio de preocupações, traga o que a caixa de Pandora também traz, a esperança. Muito obrigado. Professor Glauco. Olha, a gente, pelo menos no meu trabalho, em minhas pesquisas, eu tento levantar uma série de pontos de estrangulamento, pontos mais críticos na inteligência artificial. Nunca, no entanto, eu perdi as esperanças de que a gente tivesse inteligência artificial que pudesse efetivamente fazer o bem para a sociedade, o bem para as pessoas. Por mais genérico que essa frase possa soar. Mas isso significa para mim que eu acho que no mundo que a gente vive tem lugar para a inteligência artificial. Mas eu acho que ela precisa mudar de curso. E isso não é fácil. Porque se ela não mudar de curso, e se a gente continuar sem posicionamentos objetivos de quem pode mudar, de quem efetivamente tem condições de alterar esse curso, a gente não vai se dar bem. Tendo a achar que a inteligência artificial, da maneira como está sendo desenvolvida hoje, ela está fortalecendo apenas um jogo de poder de poucos países, de poucas empresas, e deixando a ver navios o resto da humanidade. Então, é esse o jogo que tem que ser jogado. É como a gente pode alterar. E aqui, a política de país é fundamental.
porque é quando você reúne força para fazer isso. Tomar as iniciativas que precisam ser tomadas, é fazer a coordenação que precisa ser feita, mas mais do que coordenação, é preciso saber o que a gente quer. Entende? O governo anunciou um investimento de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais num supercomputador. Alguém é contra um supercomputador? Claro que não. Só que nós temos 12 ou 13 centros de inteligência artificial que hoje não contam com a estrutura básica de rodar um grande modelo de linguagem de uma maneira razoavelmente decente. Agora está começando com um computador lá na Unicamp, junto com a USP, numa atividade patrocinada pela FAPESP. Então, veja, a gente tem que saber onde colocar recurso, a gente tem que saber o que é prioridade. Isso é a arte de governar, entende? É isso que a gente precisa ter para impedir ou para evitar que a inteligência artificial não seja mais uma grande tecnologia ou um instrumento sofisticado para poucos países, para poucas pessoas mexerem na vida de muita gente. Perfeito. Ruth. Só te interromper, Ruth. Boa parte das coisas que eu falei está no meu LinkedIn lá, então eu estou fazendo um jabazinho. Tá. E lá a gente fica em contato. Eduardo Saron, obrigado, desculpa. Obrigada. Eu queria imensamente agradecer a todos vocês. Como eu falei no início, certamente nós sairíamos daqui com muito mais reflexões e conteúdo para continuar pensando esse tema que é de extrema importância para o nosso país, para o mundo e para a humanidade. Como o Otávio falou no início, esse é o primeiro encontro de um ciclo de debates que nós estamos organizando sobre o tema e queremos contar com a presença de todos vocês. E, pegando carona no jabazinho, eu queria dizer que a Fundação Fernando Henrique também, ela agradece muito a participação de vocês aqui e também consumindo e compartilhando os conteúdos que estão disponíveis nas nossas redes. Obrigada a todos. Otávio, foi ótimo. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Obrigada.